No vídeo anterior, viajamos até a província de Fujian para descobrir por que antigamente ela era conhecida como o Inferno na Terra e por que tantas pessoas abandonaram seus lares em um lugar que hoje parece o paraíso. Ao longo do dia, visitamos alguns dos lugares mais maravilhosos de lá. Mas para realmente entender o que aconteceu nesta província, é necessário se aprofundar e visitar seus vilarejos. E é exatamente isso que faremos hoje. Nosso percurso começa em uma das empresas mais importantes de toda a província e termina em um pequeno vilarejo que, até poucos anos atrás, estava completamente abandonado. E se eu digo estava, é porque hoje em dia está atraindo centenas de jovens que estão deixando algumas das cidades mais impressionantes do planeta para viver no campo. Siga-nos para saber o motivo. Nossa próxima parada é a sala de exposições de uma das maiores e mais famosas empresas de baterias elétricas do mundo. Neste momento, talvez vocês se perguntem, o que uma fábrica de baterias tem a ver com a história de Fujian? Vou explicar. O que empresas como Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Ford e muitas outras montadoras ao redor do mundo têm em comum? Acontece que todas elas utilizam baterias da CATL, e a história do seu fundador é o reflexo perfeito do desenvolvimento impressionante que essa região da China teve. E o fato é que Robin Zhang nasceu em um pequeno vilarejo na cidade de Ningde, que era muito pobre naquela época e cuja única esperança era a educação. E por isso, no dia em que Robin Zhang foi aceito na Universidade Jiao Tong, em Xangai, a vila inteira comemorou como se fosse uma festa nacional, já que para todos eles isso representava a esperança de trazer riqueza para o seu povoado. E como era de se esperar, Robin Zhang se esforçou muito durante seus anos de universidade, chegando a se formar como um dos estudantes mais destacados de sua geração. E depois de sua graduação, conseguiu um dos empregos mais cobiçados do país em uma empresa estatal. Na China, trabalhar para uma empresa estatal é algo muito importante porque reflete estabilidade. E é que, embora você não vá ficar milionário, vai ter uma renda muito estável pelo resto da vida. E segurança no emprego, que é algo que não muitas pessoas podiam ter neste país. Agora, por que Robin Zhang decidiu renunciar a esse emprego que tantas pessoas gostariam de ter? Bem, digamos que ele tinha uma promessa com seu povo, ele queria ir além e queria contribuir para o desenvolvimento tecnológico deste país. E foi por isso que ele decidiu abandonar seu primeiro emprego para se mudar para a cidade de Dongguan, onde assumiu um trabalho em uma empresa chamada Xinghe, que se dedicava justamente à indústria de eletrônicos de consumo. Lá ele passou alguns anos até que depois decidiu pedir demissão para criar sua própria empresa chamada ATL, que decolou rapidamente porque se tornaram fornecedores de baterias para os primeiros iPods. E na China isso era algo incrível. Isso representava não só sucesso, mas também reputação e a confiança de muitas outras marcas que queriam cooperar com o fabricante das baterias da empresa da maçã. Estando lá, teve muitos sucessos, a empresa decolou como um foguete, mas com o tempo o mercado foi ficando saturado. E Robin Zhang, que tinha uma mente empreendedora, encontrou a próxima grande oportunidade nas baterias para automóveis. Mas empreender nessa indústria não foi fácil, já que a empresa que ele havia criado do zero tinha uma colaboração importante com outra empresa japonesa, o que o impedia de receber subsídios do governo, já que estes tinham que ser destinados a empresas nacionais. Então, o que ele fez foi renunciar à própria empresa e criar uma completamente nova, especialmente dedicada à fabricação de baterias elétricas para automóveis. Este é um dos exemplos mais claros de como a CATL está revolucionando o mundo das baterias. E isso que temos aqui é praticamente um power bank para carros. Mas é um power bank que pode se mover sozinho para chegar até onde você estiver e recarregar baterias em situações de emergência. Para vocês terem uma ideia do tamanho, eu tenho 1,90 m e as dimensões são quase como um corpo e meio meu, então ele pode passar por qualquer lugar. Para usá-lo, tudo o que você precisa fazer é escanear este código QR e depois fazer seu pedido de acordo com suas necessidades. Já que com esta máquina você pode dar uma autonomia que vai de 60 km até 300 km dependendo do que você precisar. E o preço também é bastante econômico. É incrível porque tem sensores por toda parte e pode ser controlado automaticamente pelo celular. Ou também pode encontrar seu carro via satélite e identificá-lo pelas placas do seu carro.
E essa máquina surgiu como resposta ao que hoje em dia é conhecido como a ansiedade do motorista de carro elétrico, que faz referência ao medo de não conseguir encontrar uma estação de recarga, embora na verdade na China isso já não seja um problema tão comum porque há estações de recarga em todo lugar. Até mesmo em pequenas cidades onde você jamais imaginaria que teria algo assim. Mas mesmo assim o Chargol chegou para eliminar todos esses problemas e levar energia para todos os cantos do planeta. Um bom passeio não estaria completo sem cultura, e por isso, entre nossas paradas, incluímos a dança dos leões de fantoche, mas essa não é como a dança dos leões que se vê no Ano Novo Chinês. Esta é um pouco mais complexa, já que requer uma série de polias para puxar os leões e fazê-los dançar em sincronia. E é algo bastante complexo, mas para que eu vou contar se posso mostrar? Vamos entrar no teatro para ver do que se trata. O teatro está muito bonito, no meio tem uma imagem do show e parece fenomenal, mas estou impressionado porque parece estar no meio do nada. Ao redor só tem montanhas e mato, o que me faz perguntar, será que muita gente vem por aqui? Mas pelo visto, é bem famoso. Quando você procura por Fujian, sempre aparece a dança do leão marionete. E olha, pelo visto é uma atração de 3 As de 5 que normalmente tem no país, ou seja, deve ser muito boa. E esses são alguns dos leões que usam nas apresentações. Dizem que eles puxam com roldanas, devem ser bem pesados. Li por aí que os originais eram de madeira, embora agora tenham feito com materiais mais leves. A primeira coisa que vamos fazer é assistir ao show e depois vamos ter a oportunidade de conversar com os atores e de testar o sistema de roldanas para ver como funciona. Ótimo, é muito criativo, fico me perguntando, quem será que teve a ideia desse sistema de roldanas? E eles são bem pesados, olha, ele está tendo muita dificuldade para controlar. O que ela está controlando? Ela está controlando a cabeça. Ah, a cabeça. É a do leão do meio, então é a mais pesada. Sim. Como está pesa? A pergunta é, eu estou controlando o leão ou o leão está me controlando? Pode explicar brevemente o que é isso? Nossa arte existe há mais de 1300 anos. Eu comecei aos 14 anos e já estou nisso há 40 anos. Como você entrou nisso? Um dia encontrei um grupo de artistas. Fiquei muito curioso, então comecei a puxar as roldanas e me disseram que eu tinha muito talento para isso. Isso é algo que aconteceria na sua cidade? Quando fariam esse tipo de cerimônia? Todos os anos, durante o Festival da Primavera, eram na rua e duravam cerca de 6 horas. Eles viajam com esse espetáculo? Nós levamos nossa arte até Singapura. Foi por causa do Ano Novo Lunar. De onde vem essa tradição? É da província de Fujian? A tradição começou em Fujian, mas era mais simples do que agora. Os fantoches eram menores e feitos de madeira. Vocês fabricam os fantoches? Sim, nós mesmos fazemos. E como vocês treinam? Vocês vão à academia? Você precisa fazer um treinamento básico no começo e depois é muito importante fortalecer os braços. Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Agora vamos conhecer uma aldeia que até apenas 8 anos atrás estava praticamente abandonada. Na verdade, antes de 2017 aqui viviam apenas 100 pessoas e a população era composta em sua maioria por idosos e crianças. Porque a maioria dos jovens se mudou para as grandes cidades em busca de oportunidades. E é que este lugar estava condenado pelo que muitas pessoas chamam de geografia maldita de Fujian. Como eu disse antes, esta província está entre a cruz e a espada. 80% do território são montanhas e o resto é oceano. Então, eles ficaram presos em um lugar muito difícil. E por isso, muitas das pessoas que viviam aqui foram para outros lugares, deixando este povoado desolado e praticamente em perigo de extinção.
Mas curiosamente houve um artista que por acaso encontrou esse povoado e acabou resgatando-o. Isso aconteceu por volta de 2017. E foi um artista que estava tendo problemas em Xangai, onde os aluguéis são caríssimos e ele estava tendo dificuldades para ganhar a vida. Então ele decidiu sair à procura de um lugar que lhe trouxesse inspiração e onde o custo de vida não fosse tão alto. E foi por isso que ele decidiu vir para a província de Fujian, mas curiosamente ele encontrou esse lugar por engano. Na verdade, ele estava procurando outra vila que fica bem perto daqui, mas desceu na parada errada e acabou encontrando a vila de Longtang. Quando ele encontrou o lugar, decidiu percorrer seus becos e ao ver as construções, as paredes de madeira, as cores tão vibrantes e o ambiente tão bonito, ficou apaixonado pelo local e decidiu alugar uma casa aqui, pela surpreendente quantia de 200 yuans por mês, que são aproximadamente 600 pesos mexicanos, ou entre 20 e 25 dólares. Assim, ele achou que poderia permanecer aqui quase para sempre. Mas o que ele jamais imaginou foi o que aconteceria quando começasse a compartilhar sua arte com outras pessoas pelo WeChat. E como todo artista orgulhoso, ele começou a tirar fotos, a postá-las em suas redes, e a próxima coisa que soube foi que havia muitos artistas interessados em vir aqui. E em apenas 2 meses conseguiu atrair 15 pessoas de diferentes partes da China, que começaram a alugar casas por aqui, para fazer sua própria arte e viver sem as dificuldades econômicas de morar nas grandes cidades. Isso chamou a atenção do governo, que começou a se interessar pelo projeto que esse artista tinha. E com o tempo, o artista pensou que seria uma boa ideia colaborar com o governo. Então, ele propôs que dessem subsídios a outros artistas que também estivessem presentes nas redes sociais para que pudessem atrair cada vez mais turistas. Então, a partir do ano de 2017, foi iniciado um programa de subsídios cujo objetivo era atrair jovens artistas. A jovens que estivessem presentes nas redes sociais e que estivessem dispostos a contribuir revitalizando a região. Tudo o que eles precisavam fazer era se comprometer a fazer este lugar crescer, mas não como proprietários, e sim como sócios. Então eles precisavam alugar uma casa e ajudar as pessoas locais a aprenderem como desenhar, como fazer pão, como cozinhar ou qualquer coisa que pudessem ensinar. E a partir disso, muitos jovens decidiram se mudar para cá e abrir seus próprios negócios, para ter uma vida mais tranquila, mais barata, longe dos grandes luxos da cidade. E o que vamos fazer hoje é entrevistar alguns deles. Dizem que há um ótimo padeiro aqui. Um rapaz abriu um bar e moradores locais estão presentes. Vamos ver que histórias vão contar. Oi, este é um hotel? Isso mesmo. Que hotel bonito. Podemos entrar? Claro. É que eu não quero incomodá-la. Uau, e essas pinturas? Meu marido as pintou. Uau, muito bom. E este hotel é de vocês dois? Sim, nós o abrimos juntos. Vocês são daqui? Sim, este foi o primeiro hotel da cidade, Quando ele foi inaugurado? em 2017. Então, antes disso, não havia nenhum? Nenhum. A maioria dos jovens foi embora por volta de 2016 e restaram cerca de 100 pessoas. Antes de 2017 só havia 100 habitantes? Correto. Antes disso, meu marido era fazendeiro. Por que então decidiu se tornar artista? Bem, por volta de 2017, há alguns anos, o governo lançou um programa para nos capacitar em diferentes ofícios e havia muitas opções, e entre elas ofereciam aulas de arte. Assim que meu marido aprendeu a pintar, abrimos nosso pequeno hotel. Então o governo ajudou vocês? Exato. O governo também te dá fundos para reformar ou vocês mesmos pagaram? O governo nos deu fundos e outros recursos. O resto eu fiz tudo sozinha. Como está indo durante o período de férias? Tá indo muito bem. Ah, é mesmo? Todos os hotéis ficam lotados. Então a economia melhorou muito. Sim. Como era esta cidade há 30 anos? Há 30 anos, todos nós éramos agricultores ou fazendeiros. E havia estradas para chegar até aqui? 40 anos atrás, não havia nenhum. Há 30 anos foi quando fizeram as estradas de terra. Não eram pavimentadas. Quanto tempo levava desde Fuzhou naquela época? 1 ou 2 dias. Uau, de 1 a 2 dias. E agora? Hoje em dia, só 2 horas. Uau, então de 1 a 2 dias passou para apenas 2 horas. Sim, agora temos estradas e tudo. E tem muitos forasteiros? Um monte vieram construir seus hotéis.
E isso não afeta as oportunidades dos locais? Não muito, até agora tudo bem. Somos muito profissionais. Excelente, não vamos mais incomodá-la. Que alegria conhecê-la. Muito obrigado, sua história está muito interessante. Ela foi quem abriu o primeiro Airbnb e recebeu muito apoio do governo. Ela nos contou como o governo deu fundos para que ela pudesse abrir seu hotel e como o governo criou um programa através do qual ensinaram o marido dela a pintar, ele se tornou artista e até hoje eles não só têm o hotel, mas também vivem de vender as pinturas que vocês viram ali atrás. Aqui eu acho que é uma casa, né? Não quero entrar onde não devo. Todos deixam as portas abertas, então nunca se sabe se ainda tinham dúvidas sobre a segurança da China. Já viram que o pessoal anda por aí deixando as portas abertas? Essa casa está muito bonita e não está tão desgastada como as outras, na verdade. Eu diria que parece bem nova. Sim, aqui mora o rico da vila. Olha até a fonte, que bonita que está. Vai querer eu dou para o cachorro? É mandioca? Não. Ah, é bambu? Correto. É comestível? Claro, só experimenta, está delicioso. Mas se come cru? Sim, está doce. Doce? Tem. Diz que pode comer, vamos ver. Ah, você tem razão, está bom. Eu te disse. O senhor mesmo que cultiva? Sim. O senhor é agricultor? Sim, agricultor. Esta é minha casa. Uau, está muito bonita. É hotel também ou você só mora aí? É hotel. Nós, os locais, abrimos sozinhos, mas os de fora receberam ajuda do governo. Então, o senhor mesmo construiu esta casa? Sim, com a ajuda de outros. Uma pessoa sozinha não consegue. Claro, para uma pessoa é demais. Seus vizinhos te ajudaram? Sim. Vocês ajudam uns aos outros? Correto. Eles ajudaram você com sua casa e você ajudou eles com as deles. Sim. Ele planta bambu, planta, colhe e vende bambu. E é isso que ele faz. E esta é a casa dele. Assim é a casa de um agricultor, de um fazendeiro. Aqui na China ele tem uma casa enorme. Curiosamente, ele construiu a casa dele com as próprias mãos e com a ajuda dos vizinhos também. Ele nos disse que aqui eles têm a cultura da ajuda mútua. Imagine a satisfação de saber que com o próprio suor do seu rosto você construiu o seu patrimônio. Ele também nos contou que tem 2 filhas, que as filhas dele foram para a cidade de Fuzhou trabalhar, pela falta de oportunidades que havia nesta vila, mas que ao mesmo tempo esta vila cresceu bastante e que as oportunidades hoje em dia são muito maiores. Mesmo assim, ele continua sendo autossustentável porque ele pode cultivar o que come e o resto ele compra dos vizinhos. Que loucura como estão construindo em todo lugar e pensar que essa aldeia antigamente tinha só 100, 200 pessoas, segundo nos disseram os moradores locais. Vejam, ainda estão se renovando. Imagina, 2017, estamos falando de 8 anos atrás que esse projeto começou. Olá, isso aqui é um hotel? Não. É a sua casa? Sim. Bem, ela é muito bonita, né? É enorme. As casas antigas são todas grandes. Quantas pessoas moram aqui? Agora só restamos meu marido e eu. E seus filhos? Eles foram para cidades grandes estudar. Por que eles foram embora? Na nossa cidade, as escolas não são tão boas. É melhor em cidades maiores. Aqui só restaram os velhos, assim como eu. A senhora não está velha, parece muito jovem. Dá pra ver que tem energia. Mas mudou que a cidade mudou muito. Sim, algo assim. Ouvi dizer que antes de 2017 não tinha muita gente. Sim, éramos por volta de 200. Antigamente chegou a ter 1000 habitantes, mas muitos foram embora. Então só restaram 200. Agora, graças aos forasteiros, somos uns 500 ou 600 habitantes. Também muitos moradores locais voltaram de outras cidades. E como você vê a situação em comparação com antes? Muito melhor. Você deve estar feliz? Sim. Uau, estou percebendo que você é estrangeiro. É isso mesmo? Como você fala chinês tão bem? Não, como você acha? Você fala muito bem. Ainda estou aprendendo, é muito difícil. Essas são batatas? Sim, eu mesma as plantei. Estão boas, quero que vocês experimentem. Uau, estão grandes. Ah, estas já estão cozidas. Aqui coma uma. Uau, muito obrigado. Eu mesma plantei. Colhi hoje mesmo. Vocês plantam tudo o que comem? Claro, tudo nós mesmos plantamos. Milho, abóbora, batatas, repolho. A única coisa que compramos é carne e peixe. Então vocês não gastam muito por mês. Sim, nós somos econômicos.
Bem, isso sim é a China rural. Que lugar bonito! Jamais teria imaginado que iríamos encontrar uma vila tão maravilhosa em um lugar tão remoto. Esta é a área menos revitalizada, por assim dizer, mas nem por isso deixa de ser menos impressionante. Este era o estado anterior das construções. Se vocês perceberem, aqui nem seria seguro entrar porque não está renovado. Desse estado, tiveram que renovar todas as casas vistas no caminho. É impressionante o que conseguiram fazer aqui em apenas 8 anos, mas ainda assim há muito trabalho a ser feito. Olhem, esta casa já é usada como curral de patos, ninguém mora mais aqui. Obviamente, serve mais como um depósito de lixo, embora esteja bastante limpa para ser entulho. E por outro lado, há essas casas que ainda estão habitadas. Obviamente não podemos entrar, mas ainda assim é muito interessante ver que as pessoas ainda vivem aqui. São pessoas que por idade ou outros motivos recusaram-se a deixar o vilarejo e ainda hoje se beneficiam dessa renovação. Tenho certeza de que em uns 10 anos essa vila vai estar 100% restaurada e cheia de turistas. É que esses becos são muito atraentes, têm uma mística muito bonita. E tenho certeza de que vai se encher de Instagramers ou TikTokers que vão vir aqui fazer vídeos. Como foi que passaram de uma aldeia abandonada e sem pessoas para ter esse tipo de iguarias? Olhem só, este pão é pão com chocolate. Com a melhor vista da região, eles têm ali todas as casas que antes estavam destruídas, renovadas, muito bonitas, com uma vista espetacular. E não estou me referindo a Nekfur, que por si só já é um deleite visual. Temos esses pãezinhos maravilhosos. Acabei de comer um dos seus pães. Isso me trouxe muita felicidade. Fazia tempo que eu não comia um pão tão bom e queria te perguntar, de onde você é? Sou da província de Jiangsu. Jiangsu fica muito longe daqui. A cerca de 1000 quilômetros. Como você escolheu vir até aqui? Eu vim aqui a passeio e adorei. Como você encontrou? Eu encontrei na internet. Quando? Em 2019, eu encontrei vlogs sobre jovens que tinham se mudado para cá e aberto seus próprios negócios. E eu adorei o estilo de vida. Quantos anos você tem? Tenho 33 anos. E já tinha mais gente? Poucos turistas estavam lá, mas muitos novos moradores como eu. Na época, eu trabalhava em Hangzhou. Você também trabalhava com padaria? Sim, faço isso há mais de 10 anos. Como você aprendeu isso? Em Hangzhou. Você não foi para a França ou algo assim? Não. Seu pão me deu a sensação de um autêntico pão da França. É que a padaria onde eu trabalhava era francesa. E quando você voltou para Hangzhou, como decidiu se mudar para cá? Senti que era um lugar confortável para viver e trabalhar. Em Hangzhou eu só vivia para trabalhar. Havia mais pressão. Sim, sempre ocupado. E você não ficou com medo de recomeçar aqui? Sim, mas pior seria não tentar e me arrepender. Como funciona a mudança para cá? Bem, cheguei e procurei uma casa. E encontrei uma casa muito bonita em um lugar alto da cidade. Ouvi dizer que o governo oferece subsídios, por exemplo, para reformar casas. Está correto. Como é o processo? No aplicativo, informe a casa desejada, localização e profissão. Eles ajudam na reforma conforme suas necessidades. Eles te ajudam com o piso, a iluminação, a pintura, mas os móveis você mesmo compra. Originalmente essa casa estava vazia ou já morava gente lá antes? Era um bar. E tinha mais gente vindo abrir negócios naquele ano? Sim, bastante gente. O aluguel está a 10 yuans por metro quadrado. Quanto ao tipo de pão que você faz, imagino que os locais não estejam muito familiarizados com ele, como receberam o seu negócio? Eles acharam muito estranho, muitos deles pensam que não dá para ganhar dinheiro com esse tipo de negócio. Principalmente as pessoas mais velhas acham estranho. Seria difícil explicar para elas. Ter um emprego estável e bem remunerado é o mais importante para eles. Como você está indo com o negócio no geral? Está indo muito bem. Além disso, aqui o aluguel é barato. Em uma cidade grande, no mínimo você teria que fazer $1.400, mas aqui não precisamos de tanto. Qual é o mínimo que você precisa aqui para viver? Para nós, $400 é suficiente. Comprar um pão como o seu na cidade de Shenzhen custa de $4 a $5. Sair para comer são $40 ou $50. É que numa cidade assim você não teria tempo para cozinhar, mas aqui nós cozinhamos em casa, então nossos gastos são menores. E o aluguel? Nós alugamos um apartamento por $1.000 por mês. Aqui quanto custa alugar? Alugo 30 anos por $44.200. 30 anos? Sim. Todo este lugar é o seu negócio e sua casa? Sim. Qual é o truque? Porque parece maravilhoso.
Só pode se inscrever gente jovem. Uau, que lugar maravilhoso. Bem, definitivamente é uma história inspiradora e acho que faz muito sentido. E é que esse padeiro diz que a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E que nas cidades o ritmo de vida é muito rápido e dificilmente há tempo para aproveitar a natureza, para relaxar ou simplesmente para descansar e sentar para apreciar a paisagem. E é verdade, nós morando em Shenzhen vimos como a cidade cresce, os arranha-céus surgem e as pessoas estão sempre na correria. Às vezes a gente esquece de aproveitar o que está ao redor e esquece que só se vive uma vez. Mas hoje em dia, a juventude chinesa está percebendo isso. E é isso que fez com que pessoas como o padeiro e todos os jovens que moram por aqui tenham decidido se mudar para esta região. Apesar de terem uma renda menor, eles preferem aproveitar a natureza e criar sua própria comunidade. Sendo sincero, concordo com eles e não descarto que Noélia e eu possamos fazer algo parecido no futuro. Na verdade, fizemos isso no ano passado quando moramos em Yangshuo, onde não é muito desenvolvido e não há shoppings de luxo. Mas a gente pode viver tranquilo porque não precisa de tanto dinheiro, como disse esse jovem. Ele pagou 320 mil yuans por 30 anos de aluguel. Estamos falando de aproximadamente 1.000 ou 1.500 yuans por mês. O que, em uma cidade como Shenzhen, seria impossível para um lugar tão bonito como este. Boa tarde, senhores. Boa tarde, jovem. Vocês são daqui? Sim. Vocês sempre viveram aqui, não é? Sim, esta é minha casa. E você de onde é? Sou estrangeiro do México. Fica longe? Sim, fica longe, tem que fazer escala no Japão e depois viajar do Japão para cá. Exato, sim, é cansativo. De onde você disse que vem? Como se chama? Se chama México. México? Sim, México. Eles são 100% locais, vivem aqui a vida toda e mesmo que não falem mandarim ou não falem muito bem, com um sorriso as pessoas se entendem. E eu adoraria saber o quanto eles viram essa cidade mudar, mas as limitações do idioma são reais. O que é isso, um bar? Sim, acho que sim. Uau! De onde você é, irmão? Sou de Chengzhou. Fica muito longe daqui? Não tanto, pouco mais de 300 quilômetros. E por que você se mudou para cá? Se vive bem. Como você ficou sabendo deste lugar? Pela internet? Quando você encontrou? Faz alguns anos. Quantos anos você tem? Tenho 25. O que seus pais acharam de você se mudar para cá? Quando você disse a eles que queria se mudar para uma cidadezinha? Nesta cidade não tem problema. Na cidade dos meus avós só tem gente idosa. Parece que os jovens daqui querem ir para as grandes cidades, enquanto quem mora lá quer vir para cá. Por que você escolheu essa cidade em especial? Pelos subsídios e por ser um lugar agradável. Quanto você precisa no mínimo para viver aqui por mês? Não precisa de muito. Eu gasto cerca de 70 dólares por mês. 70 dólares por mês? Sim, é suficiente, mas quanto mais, melhor. Qual é o seu padrão? Padrão, por aqui é uns 300 dólares. Este é outro jovem que se mudou para esta parte da China para abrir seu próprio bar. Ele vende cervejas IPA a preços de cidade, vende suas cervejas por cerca de 30 yuans, que é o mesmo que você pagaria em uma cidade como Shenzhen, talvez um pouco menos. Mas ele nos disse que para viver aqui só precisa de 2 a 3 mil yuans e poderia viver muito bem. Além disso, ele nos disse que o governo está tentando fazer de tudo para que os jovens queiram se mudar para esta parte da China. Esse é o processo que eles conhecem como revitalização rural, para isso eles oferecem subsídios e incentivos. Por exemplo, no caso desse rapaz, ajudaram ele a construir o bar e o resto ele investiu com o próprio dinheiro. Mas já não é tanto como se ele tivesse que começar do zero. Por outro lado, o governo também está ajudando a promover essa região e como parte disso nós estamos aqui. Nós fomos convidados, recebemos um e-mail no qual diziam que queriam dar visibilidade para essa parte da China. Porque eles estavam tentando trazer turismo para gerar oportunidades e empregos para as pessoas e me pareceu um projeto fenomenal, então aceitamos a oferta. E a verdade é que foi uma das experiências mais bonitas que tivemos em um lugar maravilhoso e espero que para vocês também. Se gostaram, deixem aqui nos comentários, deem like neste vídeo. Isso nos ajuda a seguir criando conteúdo. Se quiserem, podem se tornar membros do canal pelo link nos comentários. É uma maneira legal de apoiar o conteúdo e realmente nos ajuda muito. Mando um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.